A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Um erro muito comum que cometemos é de questionar a vontade e o tempo de Deus e querermos impor a Deus a nossa vontade e o nosso tempo. Vamos aprender com o Padre Leonardo Wagner. Olá, meus queridos paroquianos virtuais, sejam muito bem-vindos à nossa meditação de Quaresma de hoje. Ontem nós falamos sobre um pecado muito recorrente, que é o pecado da murmuração e da falta de gratidão a Deus. E hoje eu gostaria de continuar esta meditação com vocês, pegando a mesma passagem que nós vimos ontem, que é do livro dos Números, capítulo 20. Só relembrando, o povo murmurou contra Moisés, reclamou porque não tinha água. E Moisés rezou, foi lá para a tenda e a glória de Deus se manifestou. E Deus mandou ele ir para uma rocha e de lá iria sair água para saciar a sede do povo. E assim Moisés fez, reuniu uma assembleia e diante da rocha Moisés bateu 2 vezes com o cajado e jorrou água para o povo. Porém, tem um detalhe que talvez você não tenha percebido e que não é muito evidente. Vou ler o pedacinho final do texto. Moisés tomou o cajado que estava diante do Senhor, que é aquele cajado que ele atravessou o Mar Vermelho, né, que ele sempre estava, fez os milagres no Egito, nas 10 pragas, etc., assim como este havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi, rebeldes, será que podemos desta rocha fazer jorrar água para vós? Moisés levantou a mão e golpeou 2 vezes a rocha com o cajado. Então jorrou água em abundância, e a comunidade bebeu, e os seus animais também. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não acreditastes em mim para manifestardes minha santidade aos olhos dos israelitas, não introduzireis esta assembleia na terra que lhe dei. Ué, ele não acabou de fazer o milagre? Como assim não acreditou? Preste atenção. O que é que Deus disse a Moisés? Deus disse a Moisés que fosse diante da rocha e falasse à rocha para que brotasse água, que ele profetizasse, ele dissesse à rocha: brote água, sei lá o quê, ou o nome de Deus, né, que ele pronunciasse. Mas o Moisés bateu não só uma vez, 2 vezes com o cajado. Ele podia até ter batido uma vez, vamos lá, vamos dar uma colher de chá para Moisés, mas ele bateu 2 vezes. Como se bateu a primeira vez, viu que não jorrou água, deve ter batido a segunda com mais força, não é possível um negócio desse, né? Ficou com medo da vergonha. O que é que acontece? Deus repreendeu Moisés porque ele não teve confiança. Ele usou a força dele para fazer o milagre e não o nome de Deus, e não a força de Deus, e não a palavra de Deus. Muitas vezes é exatamente isso que acontece. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Abraão, por exemplo, fez a mesma coisa. Deus disse para ele que ele ia ter um filho, só que ele já estava velho, tinha 80 anos, né? Então seria um milagre.
a mulher dele também estava bastante idosa. Então, óbvio que não ia ter filho com ela, né? Assim, seria um milagre. Mas Abraão olhou assim, bom, tinha a escrava da mulher, que estava novinha, né? Bom, minha velhinha não vai ter filho, então eu vou ter um filho aqui com a escrava. Então pegou a escrava e teve um filho com ela, que a escrava chamava-se Agar e o filho Ismael. Daí que surgiu o povo ismaelita, né? E Deus não gostou daquilo. Assim, como é que você não acredita em mim? Não é para você fazer do seu jeito, buscar o seu jeitinho para realizar a minha vontade, como se eu precisasse de você, né? Então, depois, Deus, quando ele já estava mais velho ainda, que o milagre ainda foi maior, então Sara ficou grávida de Isaac. E para completar a situação, e aí foi aonde Deus provou e comprovou a fé de Abraão, foi quando Isaac tinha 12 anos, Deus pediu para ele sacrificar o filho dele no monte. É uma história muito, muito bonita da fé de Abraão. Então, aquele homem que, num primeiro momento, ele vacilou, não confiou, achou que ele precisava dar uma mãozinha para Deus, que Deus não ia conseguir, né? Então, tá bom, vou ter um filho, então tem a escrava. Entenda-se que naquela época não havia aquela clareza moral que a gente tem hoje, tá? Então, as coisas, Deus ainda não tinha revelado ainda nem os 10 mandamentos. Então, isso foi foi no início, né? Então, parecia ser lícito. Inclusive, parecia ser lícito matar o filho, porque os outros deuses, as outras religiões, falsas, obviamente, faziam isso com as crianças, né? Então, hoje a gente vê esse afã das pessoas pelo aborto, né? Essa comemoração diabólica, satânica das feministas quando é aprovado o aborto em algum lugar. E para mim aquilo ali é um clamor do inferno, né? Então você vê aquelas pessoas comemorando o direito de tirarem a vida do seu ventre, né? Não vou nem falar as palavras como elas são, porque às vezes a gente pode ser até perseguido por falar as coisas exatamente como são, né? Então, isso é a ânsia, a fome de Satanás pelas crianças. Isso pode ser assunto de outra meditação, mas Satanás tem uma fome, um ódio, um desejo de matar as crianças. Porque cada criança lembra a ele, Deus que se fez homem. Então ele tenta matar Jesus, criancinha, através de Herodes, mas em toda a história, Satanás tem fome de fazer mal às crianças. A pureza delas, a inocência delas, lembra a ele, a Satanás, o menino Jesus. Da mesma forma que as mães lembram Nossa Senhora. Então, claro que o inimigo, Satanás, quer destruir a maternidade, quer fazer com que a maternidade seja menosprezada, em que as mulheres deem mais razão à carreira do que a serem mães, como se fosse de segunda, terceira categoria o fato de serem mães. Então, não era estranho que Abraão achasse que Deus queria o sacrifício de Isaac, porque isso era comum nas outras religiões, dos outros deuses, e Abraão era aquele que estava conhecendo por revelação o verdadeiro Deus, que é o nosso Deus. Então ele vai, obedece cegamente, e aí sim ele manifesta a fé dele. Deus é o Senhor, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, e não compete a nós darmos uma mãozinha para Deus ou questionarmos os planos divinos. Assim aconteceu também com Moisés, ao não acreditar ou a querer dar uma mãozinha para Deus, né, fazendo do jeito dele e não do jeito que Deus disse. Por isso, ele recebe um grave castigo. Ele não vai entrar na terra prometida, nem ele, nem Arão. Então os dois levam o povo até a fronteira, ele avista de longe a terra, mas ele morre antes de entrar, como Deus havia dito. E assim também queria convidar a nós a refletirmos. Será que nós
estamos conformados com o plano de Deus na nossa vida? Nós queremos fazer a vontade de Deus ou nós questionamos, queremos fazer do nosso jeito? Não, mas será que, e se eu fizer dessa forma? Ou eu não estou entendendo por que Deus está permitindo isso? E eu acabo, às vezes até por formas ilícitas, procurando fazer aquilo que mais me agrada, que mais me convém, e não a vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude a fazermos sempre a sua vontade, nos conformarmos à sua vontade, sermos fiéis e obedientes à sua vontade, para que Ele manifeste a sua glória na nossa vida. Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Faze de mim como folha ao vento, que se deixa sempre transportar, mesmo se não sabe nunca onde pousará. Faze de mim como as águas do mar, que se deixam sempre ondejar, sem nunca saber, sem saber quando retornarão. Porque, ó Deus, o vento e o mar, ou mesmo o sol, é teu amor. Porque, ó Deus, partir ou voltar, sofrer ou cantar, é sempre amor. Faze de mim como neve ao sol, que se deixa acariciar sem temor, sabendo que depois ao sol se dissolverá. Porque, ó Deus, a tua vontade é sempre amor, é sempre tu. Porque, ó Deus, a tua vontade é sempre amor, é sempre tu. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus,
Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Antes que Abraão fosse, eu sou. Não existe afirmação mais contundente e mais clara da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está aqui claramente dizendo a sua identidade. Ou seja, durante todo o Evangelho de João até agora, né, os judeus ficaram com Jesus como que brincando de esconde-esconde, em que pediam que Jesus falasse quem ele era, de onde ele vinha, etc., qual a sua identidade, que testemunho você dá, e Jesus deu inúmeros sinais, realizou milagres, a sua própria palavra, tudo isso foi um sinal claro para os judeus. No entanto, eles se fecham à realidade da fé. Mais do que isso, eles vivem num mundo de mentiras. Jesus diz isso com toda a clareza nesse capítulo 8. Chama aqueles judeus de mentirosos. Por quê? Porque, infelizmente, se você não quer ouvir a verdade, não tem ninguém que seja capaz de dizê-la a você. Se você mente para os outros, é uma coisa terrível. Se você mente para Deus, é uma ofensa tremenda. Mas se você mente para você, você perdeu o contato com a realidade. Você não está mais no mundo real. Veja, a humanidade, ela parece que quer a verdade, quer saber as verdades, mas, na verdade, nós preferimos ficar numa mentira confortável do que numa verdade dolorosa. E a verdade dolorosa é que Deus se fez homem e nós o matamos. O amor se fez carne e nós o crucificamos. Que a misericórdia veio ao nosso encontro e nós reagimos com não somente indiferença, mas com agressividade, justicialismo e o condenamos. Deus se fez vulnerável. Para quê? Por que Deus veio e se fez homem em Jesus Cristo? Por que o próprio Deus se dispôs a ser atingido por nós? Bom, acontece o seguinte: para que ele possa ser atingido pelo nosso amor, ele tem que estar disponível a ser atingido também pelo nosso desamor. Para ser atingido pela nossa virtude, ele tem que estar disponível a ser atingido também pelo nosso pecado. Jesus se fez vulnerável. E é exatamente isso que acontece quando nós nos abrimos ao amor. É por isso que muita gente não quer amar. E essa é uma verdade dolorosa para a qual as pessoas se fecham. Se eu vou deixar que uma pessoa me ame, eu vou baixar o escudo. E essa pessoa pode me amar, mas pode também me ferir. E por isso as pessoas preferem não se abrir, não serem amadas, não amar, para ficar numa couraça de indiferença sem ser atingidos por ninguém. Deus deu o primeiro passo. Ele veio ao nosso encontro. O próprio Deus se fez carne para ser atingido por nós, pelo nosso amor, se põe disponível. Então, vamos parar com os pecados e vamos verdadeiramente amá-lo e decidir. Decida você também
se abrir para o amor, mesmo que isso custe, mesmo que isso signifique seguir Jesus na sua cruz, mesmo que signifique que você sairá machucado. Mas não se preocupe, essas machucaduras, essas chagas serão transformadas por Deus em chaga gloriosa, porque são chagas de amor. Não tenha medo, ame. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Naquelas ruas, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e a esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados, e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou, e após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos a Jesus de Nazaré.
glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, e um dia voltará. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. A família cristã, números 2204 a 2206. Uma revelação e atuação específica da comunhão eclesial é constituída pela família cristã, que também por isso se pode e deve chamar igreja doméstica. É uma comunidade de fé, de esperança e de caridade. Na igreja ela tem uma importância singular, como se vê no Novo Testamento. A família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua atividade procriadora e educadora é o reflexo da obra criadora do Pai. Ela é chamada a partilhar da oração e do sacrifício de Cristo. A oração cotidiana e a leitura da palavra de Deus fortificam nela a caridade. A família cristã é evangelizadora e missionária. As relações dentro da família acarretam uma afinidade de sentimentos, de afetos e de interesses. Afinidade essa que provém, sobretudo, do respeito mútuo entre as pessoas. A família é uma comunidade privilegiada, chamada a realizar uma carinhosa abertura recíproca de alma entre os cônjuges e também uma atenta cooperação dos pais na educação dos filhos. Foi aqui que eu cresci e aprendi que o sofrimento sempre me fará crescer. Foi aqui que eu aprendi que tudo posso, mas nem tudo me convém. No carinho da minha mãe, na firmeza do meu pai, o amor nunca faltou. Pois o amor se manifesta não somente com palavras, mas no olhar, na atenção e no carinho dos meus pais. Aprendi a caminhar, quando cair me levantar. Por isso eu peço, meu Senhor, da minha família vem cuidar. Cuida, Senhor, da minha família, pois mesmo ela estando longe, parece aqui estar. Cuida, Senhor, de todos os meus. Vem com tua poderosa mão nos abençoar. Cuida, Senhor, da minha família, pois mesmo ela estando longe, parece aqui estar. Cuida, Senhor, de todos os meus. Vem com tua poderosa mão nos abençoar. Vem
Senhor, da minha família, pois mesmo ela estando longe, parece aqui estar. Cuida, Senhor, de todos os meus, com tua poderosa mão. Vem abençoar. Senhor, abençoa todas as famílias do nosso país. Em nome de Jesus. Amém. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 10 de abril, nós celebramos Santa Madalena de Canossa. Ela nasceu no ano de 1774, em Verona, na Itália. Era de uma família de boas condições financeiras. Aos 5 anos de idade, Madalena perdeu seu pai, ele morreu. E a sua mãe abandonou Madalena e os demais filhos, colocando-os num orfanato para que ela pudesse se casar com outro homem. E assim, então, Madalena passa por 2 situações difíceis na sua infância: a morte do pai e o abandono de sua mãe. Quando ela tinha por volta de 17 anos, desejava ingressar no Carmelo, junto às irmãs carmelitas, mas foi recusada algumas vezes e então desistiu da ideia da vida religiosa por um período. Quando ela alcançou a maioridade, ela passou a administrar parte dos bens do qual ela foi herdeira de seu pai. E ela morava então num palácio. Um dia, 2 crianças bateram à porta do palácio, não tinham onde ficar, e ela acolheu essas 2 crianças. Passado mais uns dias, apareceram outras crianças, e a partir disso, ela começou a perceber um sinal de Deus, de que ela deveria fazer alguma obra social do cuidado de tantas crianças abandonadas. Lembremos que a Europa, e principalmente a Itália, passava por um período muito difícil, de grandes conflitos, de pobreza que existia, e muitas crianças eram abandonadas nas ruas. E então, Madalena de Canossa começou a acolher as crianças no seu próprio palácio. Ela tinha uma vida mística e de profunda contemplação à paixão de Jesus. E por isso, então, ela via o Cristo sofredor na pessoa dos pobres, especialmente das crianças abandonadas. Lembremos aqui que ela mesma passou pela experiência de ser abandonada pela própria mãe. E assim, Madalena foi crescendo com sua assistência com aquelas crianças pobres que residiam no seu palácio. Os seus familiares eram contrários ao que Madalena fazia. Principalmente os irmãos não concordavam que ela trouxesse tantas crianças pobres para ficar naquele palácio. Passado alguns anos, então, ela saiu do palácio, abriu algumas casas de acolhida e deixou então que os seus irmãos cuidassem da parte da herança que lhe foi reservada, a herança que recebeu de seu pai. E ela pôde então fundar as Irmãs da Caridade. E depois, mais tarde, nós vamos ter o instituto tanto masculino quanto feminino, que são sob inspiração de Santa Madalena de Canossa. É uma mulher de intensa caridade e que sabia ver o Cristo sofredor na pessoa daquelas crianças abandonadas. Ela poderia ter se revoltado com Deus quando criança, depois quando adolescente ou adulta, porque sua mãe a abandonou, porque o seu pai morreu quando ela era criança. Mas pelo contrário, ela mergulhou numa vida mística de profunda oração e contemplação e olhando para a cruz de Cristo, viu todos esses sofrimentos que ela passou, se uniu à cruz de Cristo com esses sofrimentos e pôde então amar muito mais os pobres e principalmente as crianças. Napoleão Bonaparte chamava Madalena de Canossa de o anjo bom, o anjo da caridade. E assim,
nós hoje pedimos a intercessão de Santa Madalena de Canossa, ela que morreu no ano de 1835, chamada de o Anjo da Caridade, para que nós também saibamos fazer caridade sempre num contexto de fé, vendo o Cristo sofredor na pessoa de nossos irmãos e irmãs. Rezemos com você e por você pelas tuas intenções. Ó Deus, grandeza dos humildes, que fizeste Santa Madalena de Canossa distinguir-se pela caridade e paciência, dai-nos por suas preces e méritos a graça de amar-vos sempre, carregando a cruz de cada dia, que por suas preces alcancemos, segundo a vontade de Deus, o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Madalena de Canossa, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Congregamos num só corpo, o amor de Cristo. Exultemos nós e nele jubilemos. Ao Deus vivo nós temamos, nós amemos. E sinceros uns aos outros nos queiramos. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Todos juntos num só corpo, congregados, pela mente não sejamos separados. Cessem lutas, cessem rixas, dissensões, mas esteja em nosso meio Cristo Deus. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Junto um dia com os eleitos, nós vejamos tua face gloriosa, Cristo Deus. Gáudio puro que é imenso e que ainda é, pelos séculos dos séculos. Amém. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando
com Jesus. Na experiência pessoal da Virgem Maria, a esperança enriquece-se de motivações sempre novas. Desde a Anunciação, Maria concentra no Filho de Deus, encarnado no seu seio virginal, as expectativas do antigo Israel. A sua esperança revigora-se nas fases sucessivas da vida de Nazaré e do ministério público de Jesus. A sua grande fé na palavra de Cristo, que tinha anunciado a sua ressurreição ao terceiro dia, não a fez vacilar nem sequer diante do drama da cruz. Ela conservou a esperança no cumprimento da obra messiânica, esperando sem hesitações, depois das trevas da Sexta-feira Santa, a manhã da ressurreição. No seu difícil peregrinar na história, entre o já da salvação recebida e o não ainda da sua plena realização, a comunidade dos crentes sabe que pode contar com o auxílio da Mãe da Esperança, que, tendo experimentado a vitória de Cristo sobre as potências da morte, lhe comunica uma capacidade sempre nova de espera do futuro de Deus e de abandono às promessas do Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Bendito aquele que te fez, bendito o ventre que gerou. O Senhor fez por mim maravilhas. Santo és, que a chama de mãe, mas hoje me deu és minha. Bendito aquele que te fez, bendito o ventre que gerou. O Senhor fez por mim maravilhas. Santo és, que a chama de mãe, mas hoje me deu és minha. Seguro estou se com a mãe caminharei. A quem mais iria? Tenho a mãe do próprio Rei. És minha esperança, se perdido estou no mar. É seguro o porto e no Senhor vou navegar. És guia de todos e escada para o céu. Vós sois minha mãe. Bendito aquele que te fez, bendito o ventre que gerou. O Senhor fez por mim maravilhas. Santo é esse que a chama de mãe, mas hoje me deu és minha. Bendito aquele que te fez, bendito o ventre que gerou. O Senhor fez por mim maravilhas. Santo é esse que a chama de mãe, mas hoje me deu és minha. Seguro estou se com a mãe caminharei. A quem mais iria? Tenho a mãe do próprio Rei. És minha esperança, se perdido estou no mar. É seguro o porto e no Senhor vou navegar. És guia de todos e escada para o céu. Vós sois minha mãe.
15 anos dando canções. Meu amor é você, Deus é papai, súplica do coração, e as canções foram chegando. Só quero falar algo para você. Nós tínhamos medo de cantar uma canção que não fosse uma verdade da nossa vida, uma verdade do nosso coração. Essa canção, ela nasceu do coração do Djavan. E quando eu escutei naquele salmo, ele cantando aquele refrão, eu falei, é isso que ela é. Ela é a nossa esperança.